Oi, tudo bem? Prazer, seja bem-vindo. Eu sou a Natasha Barbosa. Eu sou artesã e professora de crochê. E se você chegou até aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Essa é a quarta aula da oficina Crochê Sem Limites, onde eu fui contemplada pelo edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E já tivemos a primeira aula, onde eu mostrei materiais e ferramentas do crochê. Já tivemos a segunda aula, onde eu mostrei os pontos básicos de leitura de gráfico. A terceira aula, onde eu ensinei a fazer uma gola com esse mesmo material, mas com muita textura, outras cores, as mesmas cores, mas muitas cores. E agora nós estamos na quarta e última aula, onde nós vamos compartilhar, aprender e fazer o quê? Essa manta, que agora é um casaco. Sim. E é com muito prazer, com muito gosto, que eu estou aqui encerrando a nossa oficina. Foi algo muito prazeroso, deu muita satisfação fazer, pensar, refletir, projetar didática, projetar conhecimento, fazer esse trabalho todo, tá? É um enorme prazer. Muito obrigada a quem acompanhou até então. E, bem, alguns recadinhos. Eu fui uma das 1.500 contempladas. Se vocês quiserem acompanhar, e eu acho maravilhoso acompanhar, tem todo um trabalho de teatro, literatura, música, comida, artesanato, tem oficinas, aulas, dança, tudo disponível de graça para todo mundo nas redes. Ah, é só para o pessoal do Rio de Janeiro? Não, é que o edital foi organizado pelo governo do nosso estado. Porém, é para quem quiser, para todo mundo. E como que vocês podem ter acesso? É só pesquisar pela hashtag Cultura Presente nas Redes. E aí vai aparecer todo mundo os materiais maravilhosos. E, pois bem, essa é a quarta aula, estou finalizando. Espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Eu procurei seguir uma linha de pensamento, estruturar bem um plano de aula para ser algo acessível, para ser algo claro. Porém, se tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, é só mandar mensagem aqui ou me sigam no Instagram, @artenalinha, que eu também respondo, eu tiro dúvidas, eu compartilho, eu adoro conversar. Acho super importante esse diálogo e cresço muito, sou muito grata. Gente, muito obrigada. Até uma próxima. Olá, já começamos como? Com uma fita métrica na mão e com um bloquinho aqui, um caderno. Por quê? Porque vamos precisar fazer uns cálculos antes de começar tudo. Por que a fita métrica é importante? Porque vocês vão poder adaptar, pensar, tirar algumas medidas para fazermos tanto a manta, que é uma peça de decoração, que serve para... É uma mantinha, né? Também pode ser uma peseira. Serve para você colocar no sofá, numa poltrona, colocar na cama. Eu fiz a medida na minha 110, porque era para uma cama de solteiro. Mas se eu quiser fazer maior, posso fazer com 120. Posso colocar também maior ainda, tem gente que faz até 160, que aí cabe numa cama de casal, numa cama queen. Enfim, você decide, você pensa sobre o que você deseja para sua manta. E isso é uma coisa importante. A segunda coisa é, vamos pro bloco, porque o bloco tem colas, tem informações. As medidas para manta, e eu estou falando da minha manta, vejam bem, ela tem 80, aqui ela tem 110 centímetros, doida, 80 centímetros, e eu pesei essa manta, ou seja, eu tenho uma balança simples de cozinha de precisão, custou uns R$30, acho que 25 ou 30, e ela tem 534 gramas. Por que isso é importante? Porque eu gastei menos de 6 novelos. E isso dá pra... Eu achei que foi um bom rendimento. E dá pra você pensar sobre. Já tem um cálculo, você faz a sua amostra. Quando você faz a amostra de uma coisa, você pode calcular usando a regra de 3. Aí você tem mais ou menos uma previsão do quanto você vai gastar. Entendem? Até dá pra ter uma previsão, mais ou menos, do tempo que você vai gastar. Investir. As cores, eu mantive o verde militar, que tá aqui. O Dark Shadow, que é essa coisa meio esmilinguida, mas que continua firme e forte. E o Boca, que é esse rosa antigo, fofo, querido, tá bom? Outra informação importante, na gola eu usei a agulha 7. Aqui eu vou usar a agulha 10 para fazer o corpo da manta. E para quem for fazer o casaco, esse aqui
em relação ao casaco, a agulha será a agulha 7, é outra agulha. Não, perdão, a agulha é 10, mas eu vou fazer uns detalhes de acabamento com a 7, ok? Precisaremos também tesoura, agulha de tapeceiro. Essas são as nossas ferramentas. Mas voltando aqui para o que eu tenho que escrever, porque eu quero falar com vocês, compartilhar em relação ao casaco. Como que eu cheguei a esse 110? Porque eu fiz a medida da manta também pensando no casaco. Como assim? Eu peguei e aqui tem um cálculo básico. O meu ombro, eu tirei a medida, peguei a minha fita métrica e tirei a minha medida de ombro a ombro. E aí eu cheguei a 50 centímetros, certo? Mas aqui é o quê? 2 vezes o braço. 2 vezes. E qual foi a medida do braço? Isso eu poderia ter feito. Isso cabe em relação a vocês, também a escolha. O quê? Medir do meu ombro até a ponta do meu pulso, se eu quisesse. Porém, ou no meio braço, o que eu quis fazer foi mais ou menos até aqui. E para isso, eu cheguei a 30 centímetros. Então, 2 vezes 160 com mais 50, 110. Foi assim que eu cheguei a esse número aqui, tá? Ai, eu sempre esqueço do que dá. Enfim, dá a ordem, me enrolo sozinha, nesse nível. Então, aqui o que nós temos é o quê? É o ombro, mais um pedaço do braço, ou braço inteiro, fica a critério de vocês. E como não temos só um, temos 2, aqui também. Temos um pedaço do nosso retângulo formado. Vamos para outra parte? Aqui eu tive 80. Por quê? Porque eu medi desde a altura da minha nuca. Na verdade, foi nem da nuca, né? Foi um pouco mais para baixo. É a altura onde começa as costas, onde tem aquele osso que o pessoal chama de bico de papagaio, quando ele cresce. Cresce, né? No caso, fica uma posição ruim por causa da má postura. Então, foi nessa altura até um pouco abaixo. Na verdade, eu peguei o meio do meu quadril. E aqui entra mais um detalhe. Por quê? Porque eu vou colocar nuca, escrito, e quadril. Mas ele poderia ser na cintura, ele poderia ser em outro lugar que você deseja, entendem? É justamente, você tem que tirar essa medida para você ter uma compreensão também que você quer. Da minha nuca, que não é nuca, é o bico de papagaio, até o meio do meu quadril, eu tive 80 centímetros. E foi assim que eu cheguei a essa medida. E foi assim que eu fiz o cálculo de pontos que eu queria. E eu já vou antecipar um pedaço para vocês, que é sobre o quê? Aqui eu estou pegando a manta, que é esse retângulo, e já pensando nela para casaco. E é um casaco casulo, é um casaco relativamente simples. Por quê? Eu vou pegar esse retângulo e vou dobrá-lo ao meio. Dobrá-lo de que forma? Aqui continuará tendo 110 centímetros. Mas aqui, como foi dobrado, vejam, foi a parte que eu dobrei. Aqui tinha 80, agora terá 40. Tudo certo até aí. E como que é feito a nossa manga? Ah, exatamente. Os detalhes dessa vida. Eu vou pegar agora esse retângulo, vou fazê-lo aqui maior. Gente, a escala do meu desenho é a escala que a minha mão consegue, tá? Não tá tão precisa, mas, né? É isso tudo aqui. Aqui nessa parte que tem 40, eu optei por pegar 20 centímetros, então é basicamente a metade, 20. E aqui eu simplesmente fiz, é onde eu vou subir a minha manga. Enquanto aqui eu costurei. Como assim, Natasha? Ó, é simples, eu juro. Por quê? Porque ele é um casaco casulo. Ele fica, vou fazer um desenho bem, por favor, não me matem. No corpo assim, ele tem uma estrutura. Realmente não é, desenho não é uma forte. E aqui tem a manga dele.
Ou seja, o que ocorre é que nessa dobradura aqui, que também funcionaria se eu tivesse feito assim, ó, para vocês verem, visualizarem. Nesse processo que eu dobro essa manga, essa ponta pra cá e essa ponta pra cá, eu criei uma dobradura também. E aqui é onde fica a manga e aqui é onde eu costuro. Eu vou mostrar isso pra vocês com a peça, então calmas. Não é para pânicos, eu juro. Só que já é interessante porque você dobra, você chega, junta as duas pontas, tá? Aqui tem a ponta. Então, essa parte aqui toda, ela é aberta, ela não é fechada. Aqui você só dobrou, aqui mantém, não tem mais nada para fazer. Você vai costurar aqui, você sabe a altura que você quer, no meu caso foi 20 centímetros, e fiz uma manga, que na parte da frente tem 20, a parte de trás tem mais 20, que dá o total 40. Porque aqui nós estamos falando desse total, quando você abre, ele fica com o quê? Com 80 no total, tá bom? Vamos começar? Essa é simples. Eu até dei uma gaguejada, mas é simples, eu juro. E aí a gente entra em outro detalhe importante. Nosso detalhe importante é que eu fiz os 80 centímetros, eu guardei o caderno e voltei, né? Sendo que comigo eu cheguei a 50, foram 56 pontos. Nesses 56 pontos, como é que eu chego? Eu cheguei a essa quantidade ideal. Eu queria mais ou menos 80 centímetros. Poderia ter dado mais, poderia ter dado menos. Mas o que era importante para mim eu tenho um número de pontos, porque eu tenho um esquema um esquema de pontos que será repetido, certo? Um ponto base. E esse esquema ele funciona como? Sendo múltiplo de 5. Então eu queria um número de pontos que fosse múltiplo de 5 e que, mais uma vez, mesmo sendo múltiplo de 5, ele fosse par. Ou seja, eu tenho duas condições. Só que eu poderia... nessa questão dele ser par, eu achei que 55 estava mais próximo de 80, né? E eu posso acrescentar mais um. Como assim? Algumas questões. Ele sendo múltiplo de 5, ele pode ser tanto par, terminado em 10, terminado em 0, né? 10, 20 nas dezenas, como ele pode ser ímpar, terminando em 5. Sendo que eu tive mais próximo da minha medida o 5, no caso 55. Só que eu queria que terminasse em par, então eu acrescentei mais um. E vocês podem fazer isso, ok? Qualquer dúvida, só escrever. É um exemplo, cheguei, quero fazer menor. Tô com 45. Não tem problema, acrescenta mais um, segue o baile. Quero fazer menor ainda, cheguei a 40. Segue com esse número, não precisa acrescentar mais, tá bom? Agora vamos para a parte prática do nosso rolê. Que é o que? Vou fazer para vocês, ó, agulha 10. Estou aqui com o meu novelo do Dark Shadow. Agulha 10. Deixa eu só dar o zoom direitinho. Pronto. Eu farei, justamente para mostrar, esse 5 mais 1, que vai ser igual a 6, tá? Deixo uma ponta para poder arrematar. Mais uma vez, nós adentramos, damos a volta, ó. Estamos segurando a linha que sai do novelo para lá. Deixa eu botar o novelo para cá para ficar bem, que dá para ver. A linha que sai do novelo tá para lá, aqui aponta para cá. Eu entro com a agulha, dou a volta, seguro, novamente dou a volta com o gancho, puxo a linha para passar por dentro desse aqui que eu segurei. Fiz um E, ó. Prendi. Tá? Agora nós faremos 6 correntinhas. Correntinha quando você entra, passa a agulha, dá a volta na linha, prende no gancho uma vez, passou. Isso é uma correntinha. Ela tem o formato de V. É o ponto base no crochê, serve para você fazer tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6. Agora, o que vocês podem fazer? Vocês poderiam fazer o ponto alto falso, que é um ponto que eu particularmente gosto, porque ele
tem esse caráter justamente, normalmente quando você vai subir no crochê, por exemplo, se é um ponto baixo, você faz uma correntinha para dar uma altura, e aí você sobe. Se é um ponto, meio ponto alto, normalmente você sobe com 2. Se for um ponto alto, muitas vezes com 3, tá? A questão é, eu quero subir com ponto alto falso. E tem outra questão aqui. Normalmente você viraria, ó, fazer aqui as 3 correntinhas, só para mostrar o normalmente. Você viraria, daria a sua volta, ó, 1, 2, 3. Esse é o nosso primeiro de 6. E entraríamos aqui. Ui, sem me enrolar, perdão. Entrei. Eu deixaria a correntinha, essa aqui seria para fora, para baixo, né? E essas duas para cima. Por quê? Porque normalmente você adentra pegando as 2 alças de cima do ponto, certo? Ó, vou mostrar. Porque é uma estrutura. Agora eu usei essas 2 e eu criei outras 2 aqui em cima. E é assim que vai crescendo o crochê. Mais uma vez, eu vou mostrar. Adentrei, deixei de baixo para baixo, essas 2 para cima, certo? E vou aqui voltar. Ficaria assim. Só que eu não quero, isso é uma escolha minha. Estou falando com vocês, explicando o porquê da minha escolha. Eu não quero deixar isso aqui para baixo. Eu quero que o começo do meu trabalho termine assim, então eu vou inverter. Eu vou desfazer isso aqui. Estou complicando um pouco. Mas eu acho que é interessante pro acabamento, que é uma pegada que eu gosto, meio virginiana. Eu vou pegar, vou segurar, dar o zoom mais uma vez para segurar bem. Ó, peguei, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viramos. Então, a parte de baixo tá para cima, a parte de cima tá para baixo. Sem limites, galera. Ó, estamos aqui com a minha alcinha de baixo para cima, as 2 para baixo. Agora eu vou estender um pouquinho, por quê? Como é o ponto alto falso? Eu, com o meu dedo, depende da sua pegada, mas algum dedo seu vai ter que segurar essa linha. Você aumenta um pouco, puxa, não muito, tá? Vai segurar aqui. Segurar é importante, porque você vai dar uma volta dentro dele mesmo e vai adentrar aqui, na sua alcinha de cima. Um pouco confuso, porém realizável. Estamos aqui com o que eu tô segurando, com o que eu dei a volta, a alcinha de cima. Adentra, vai prender a linha, vai puxar, vai sair pela alcinha de cima. Estamos com 3. Vai novamente prender a linha, vai puxar saindo de 2. Coragem. Estamos aqui com 2, segurando ainda. Eu sei que segurar causa um certo estranhamento para quem não faz isso, mas tem um retorno bom e você pega jeito com o tempo. Fizemos o primeiro ponto alto falso, ok? Ok, dá uma ajeitada, está tudo certo. Agora ponto alto normal, não precisa sofrer, mas normalmente faríamos o quê? Pegaríamos, não precisa sofrer, mas precisa ajeitar, né? Pegaríamos aí ficou meio tortinho, mas tá certo, juro que está. Pegaríamos as 2 alças de cima, certo? Só que elas estão para baixo. Então, vamos fazer, adentra uma alça só, vem e faz seu ponto alto. Lembrando como é um ponto alto. Fiz, é o segundo, mais outro. Agora faremos o terceiro. Calma aí. Sem magoar a linha. Esse é um detalhe importante também. Ó, 1, 2, 3. 4. Puxando um pouco. Não puxo muito, porque normalmente dá uma embolada, dá o zoom certinho. 4. 5. Vamos para o último. 6. E qual é a diferença? Estou aqui com as cabecinhas para baixo também. Percebem? Eu tenho 2 partes, ó. Cabecinha para baixo, cabecinha para cima. Ficou igual. Não só o meu toque tá muito feliz com isso, brincadeira, mas é porque depois a gente vai voltar nessa parte costurando. E eu acho que fica interessante essa parte, porque isso aqui é o que dá origem aos 80 centímetros. E como eu vou costurar, ó, voltando aqui pro meu bloquinho,
é essa parte aqui da lateral. Como eu vou costurar, é importante, eu acho importante ter as duas alças viradas para esse lado, ok? Bem, como funciona o meu esquema de pontos? Eu fiz a primeira carreira são as correntinhas, vou anotando aqui, e a gente fica com uma cola também, tá? Uma cola bem cola. Eu fiz como? A minha primeira carreira, eu já vou fazendo como um gráfico para vocês. São 6 correntinhas. Fiz muito para baixo, não dá para ver. 2, 3, 4, 5, 6. Comecei. Agora aqui eu farei um ponto alto falso. Fiz outro. Ponto alto normal. É assim, tá? 1, 2, 3, 4. Um para cada um. 6. Começamos aqui. Viemos para cá. Vou botar até uma outra cor para dar uma ajuda. Começo. Fizemos assim. Primeira carreira, segunda carreira. Faremos a terceira. A terceira é dando a volta para cá. Vamos lá. Mais outra carreira de ponto alto. Igualzinho, ponto sobre ponto. Essa foi a nossa terceira. Faremos uma quarta do mesmo jeito. Ponto alto sobre ponto alto. Gente, relevem meu desenho. E olha que eu tô usando até um lápis de desenho, mas ainda assim, ferramenta nem necessariamente significa habilidade, né? As lições da vida. Então é a quarta. E essa aqui foi a primeira. Até aí é igual. Igual, certinho, mesma coisa. Vou fazer aqui na frente vocês mesmos, não vou nem cortar o vídeo. Quem quiser pode dar uma aceleradinha, fica à vontade, tá? Mas vou fazer, mostrar e depois a gente volta para o gráfico. Mais uma vez, ponto alto falso. Acho interessante também não dar uma acelerada, porque vocês podem visualizar mais vezes o ponto sendo feito. E por que eu gosto de ponto alto falso? Porque mantém, eu acho que fica mais bonito o acabamento, mantém uma constância, não fica um buraco, não fica às vezes só aquelas duas correntinhas, é muito de escolha. Vocês podem fazer também, sabe? E isso aqui é mais uma técnica, mais uma forma que você aprende. E isso é muito importante. E sim, gente, eu vou falar durante todos os pontos. Foi mouse. Ai, ai. Ó, repuxa a linha do novelo. Esse novelo ele vem com um adesivo, tá até aqui, que ajuda a puxar do meio do novelo, que é uma coisa que deixa o pessoal muito feliz, porque normalmente a gente puxa a linha do meio do novelo, né, pra ele não ficar girando, girando, girando. Só que normalmente você não puxa muito também. Ó, aqui nosso meio ponto alto, ou nosso ponto alto falso. Aí você tem que vir nas duas abinhas dele. Às vezes você se ajuda, né, galera? Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são 6 por carreira. Se você fizer mais numa altura em que não tem que fazer aumento, é porque deu ruim, tá? Vamos agora para nossa quarta carreira. Dou a volta, não espaço isso aqui muito, não dou muita linha, porque senão vai ficar muito grande, aí a gente perde o sentido desse ponto. Seguro mais uma vez, dou a volta, mantenho firme meu dedo adentro, venho, puxo, vou, ajeito, puxo mais uma vez a linha pelo gancho, passo por dentro de 2, estou com 2, aqui já pode até dar uma soltada. Passo por dentro de 2, puxo, vim. 1, fiz o primeiro, vamos para o segundo. Ai, sem se perder, sem se enfiar na trama. Vamos para o segundo. Vamos para o terceiro. E, gente, até uma coisa interessante, assim. Eu penso muito na ideia do presente para qualquer pessoa. Ah, como assim, Natasha? É cara mesmo. É importante refletir que é um casaco. Casaco é unissex. Compreendem?
dependendo da escolha de cores, do padrão, vocês podem... É uma peça que serve para homens e mulheres, que serve para crianças, dependendo do tamanho. E por isso que é importante ter o acesso às medidas, tá bom? Bem, agora... E pensar sobre as medidas, né? Ai, desculpa, gente, ter tremido a câmera. Ter mexido na câmera, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa quinta carreira, que não é daqui, é a sequência pra cá. E aí tem outro detalhe. Eu farei novamente um ponto alto falso. E aqui eu farei o ponto alto cruzado. Como é que é o ponto alto cruzado? Eu venho ele aqui e pulo um ponto de base, faço ele no segundo. Chegando aqui, eu faço no anterior. E é a mesma coisa aqui. E eu vou fazer isso por todo o trabalho, a quantidade de vezes. Só que nas pontas, estão vendo aqui? Eu optei por deixar um ponto alto. Por quê? Porque o ponto alto falso, ele dá um buraquinho de leve. Então, eu queria fechar, deixar isso aqui bem vedado. Por isso que lá atrás, quando eu falei que tem que ser múltiplo de 5 e tem que terminar em par, era até para poder manter esse padrão, essa coisa meio virginiana de ser, tá bom, gente? E essa é a nossa quinta carreira. Sendo que, lembrando, aqui é 5 mais 1, por isso que aqui são 6. Só que eu posso multiplicar isso aqui N vezes, entendeu? Até chegar ao tamanho, aos centímetros que eu desejo, tá? É muito importante vocês terem isso na cabeça. Vamos lá, então, eu vou subir mais um ponto alto falso. Acho que eu nunca fiz tanto ponto alto falso na minha vida. Brincadeira, eu fiz bastante para aprender, porque o jeito de pegar, né, é uma coisa que você tem que praticar. Ui, calma aí. Vitória. Ó, fiz um. Lembrando que eu vou pular... Não é nesse. Normalmente eu entraria nesse. Não, eu vou entrar no próximo ponto de base. Vou fazer o ponto alto normalmente. Entrei. Agora eu venho de novo, prendo a laçada. Venho para o anterior. E pronto, fiz um ponto alto cruzado. Ó. Mais um. Calma aí. Puxando a minha. Ai, o medo de uma hora dar um nó, vir embolada. A gente passa por medos também no crochê. Ó. Mais um. Ih, eu esqueci de falar, né? Pulei um ponto de base. Está aqui. Agora eu venho e vou no anterior. Cumpri meu gráfico. Um ponto alto cruzado, ponto alto cruzado. Venho aqui, faço um ponto alto. E aí eu fiz os meus 6. Dá uma ajudada. A próxima carreira, as próximas duas, estão vendo ó, como é que fica? As próximas duas carreiras também são ponto alto. No final parece que tô fazendo ponto alto sobre ponto alto, né? Eu acho que tem muito ponto alto. Mas acho que tem um sentido e vou mostrar como fica legal também. Bem, são duas carreiras, já vou adiantar o desenho. Ó, essa aqui foi a quinta. Então, virando pra cá, nós tivemos a sexta. Virando pra cá, nós tivemos a sétima. A seguir, ainda não vou dar spoiler, teremos a oitava. Vamos lá, fazer as duas carreiras de ponto alto. Ui, a ponto alto eu tô fazendo o quê? Subindo correntinha. Mais uma vez, dou a volta, adentro, venho. Ui. E já estamos chegando no momento, parece que eu tô usando só verde, né? É porque realmente eu escolhi o verde como base. Então eu queria muito trabalhar com ele.
e aí botar as cores. É uma coisa realmente de outono, né? Porque as plantas são... Ui, fiz alguma besteira. Vamos lá. Dá a volta, olha. Bem, uma alça tá ok, eu acho que foi na segunda. As plantas, elas têm as suas cores, têm seus tons, mas em predominância a natureza é verde, né? E marrom, em variações. E então eu realmente pensei nisso, assim, no verde e como que os outros eram tons que lembram o outono, mas tons que também cabem justamente nessa paleta da natureza, né? E particularmente é até uma coisa que eu acho importante se pensar na sua paleta de cores. Tanto nas cores que cabem... Ó, já tô na 7ª carreira. Tanto nas cores que cabem, que combinam com vocês, como realmente na construção da sua paleta. Qual é o sentido dela? E muitas vezes as pessoas fazem sem nem perceber, sem ter um objetivo, assim. E é bom você ter um intuito, sabe? Ah, eu quero uma coisa mais alegre, eu quero uma coisa mais viva, eu quero uma coisa mais quente, fria. Então, que remeta... O remeter a algum significado, a algum sentido é muito importante. Que eu acho que você consegue construir muita coisa. Mas enfim, fiz as minhas carreiras, ok? Agora, na verdade, eu já não precisaria nem fechar o ponto, eu já deixaria assim. Cadê a minha tesoura? Tá aqui. Eu venho e vou cortar aqui. Se ela me ajudasse na primeira, seria ótimo. Foi. E vou escolher uma cor. Vou por Dark Shadow, que tá aqui esmilinguito. Se eu for... tá aqui. E o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar agora. É outro esquema. Eu vou entrar... Depois vocês têm que arrematar isso. Tá? Eu vou entrar aqui, já é uma troca de cor. Fecha direitinho. Vem. Vira. Faz uma corrente para dar a tal da nossa altura. É. Só que uma corrente só. Por quê? Porque aqui teremos pontos baixos. Ah, não, a pessoa já tá... Perdão, gente, aqui não é o ponto baixo. Você dá uma corrente para dar altura. Chega mais para cá para vocês verem direitinho. E o que nós vamos fazer? Eu vou dar 2 voltas. Sim, na ousadia. E eu vou fazer um ponto alto duplo com relevo. Por que, meu Deus, Natasha, isso? Como assim? É um ponto alto duplo. Eu dei 2 voltas aqui, estão vendo? 2 laçadas, prendi. E, normalmente, eu poderia vir aqui. Não, eu não quero vir aqui. Eu quero ir lá para baixo. E eu quero ir lá para baixo nessa direção. É até por isso que eu escolhi o duplo, para ele ter altura suficiente para descer, tá? É um ponto que você pode fazer mais folgado, não precisa fazer apertado e que dá para descer, ó. Outra coisa, se eu for... A direção desse ponto é aqui. É o nosso primeiro, segundo, terceiro. Eu vou fazer e vou prendê-lo no terceiro. Não vou prender na direção dele, tá? 1, 2, 3. Ou seja, nós estamos... Ó, para vocês visualizarem bem. Essa já é a 8ª. Então, aqui eu... até fiz errado. Aqui eu colocaria um ponto baixo. Mas não, eu vou fazer o relevo. E fazendo o nosso ponto relevo, ponto alto duplo, eu vou prender um terceiro. Então, eu vou vir pra cá. Percebem? 1, 2, 3. Vamos prendê-lo aqui. Ponto alto duplo. Tá? Então, apesar de eu estar na 8ª carreira, eu vou pular a 7ª e vou prendê-lo na 6ª. 8ª, 7ª, 6ª. E no terceiro, 1, 2, 3. Isso porque eu tô começando. Ó, venho, passo por dentro, puxo, chega bem perto, dá o zoom direitinho. Sair de 2, sair de 2, sair de 2 novamente. Acertei, certo? Aqui no primeiro é onde ele tá preso, onde a gente manteria um ponto. Não é ele. Esse aqui você já foi, já usou. Então, faremos agora um ponto baixo, 2, 3, 4.
estamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Equivalente certinho a ser arrematado. Ajeita ele se for o caso, ó, ajeitou? Aí vocês vão falar, Natasha, mas se tivesse mais amostra para lá, eu faria para aquele lado. Vou pegar aqui para vocês verem o casaco. Estão vendo? Eu faria para aquele lado. E aqui eu até mudei um pouco. Né? Eu gosto de fazer umas mudanças. Mas enfim, como não tem mais casaco, e se vocês ficarem com 46, 56, vai ficar realmente sobrando um, você só encerra com ponto baixo, tá bom? Ui, pegando direitinho. Encerra com o nosso ponto baixo normal. Só que essa carreira já foi feita. Então vamos lá, só para mostrar. 1, 2, 3, 4. Aqui poderia ser o próximo ou encerrar com ponto baixo. Essa foi a nossa oitava. Subindo para a nossa nona, como que é a nossa nona? Ela é mais uma carreira de ponto alto, porque eu preciso dessa altura. Não tem outro motivo. Eu estou usando ele porque eu preciso dessa altura. Então agora eu vou voltar pro verde. Cadê o nosso verde? Está aqui. Adentro com verde. Vou cortar o Dark Shadow. Ui. Sem me enrolar muito, né? Cortei. Adentrei com verde. Vou fazer um ponto alto falso. Segurando. Sem se enrolar muito. Segura, entra, vem. Faz. Ui. Gente. Sem se enrolar muito, eu faço o que? Me enrolo. Saio. Pra vocês verem bem. Estou aqui. Saio de novo. Ok. Ajeito. Isso tem que ser arrematado. Tá? Fiz um. São quantos? 6. Farei mais 6. Ou mais 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Não deveria ter feito esse último, porque eu vou trocar de cor aqui. Vem novamente, corta. Cortamos. E agora a gente vem pro boca, essa cor linda. Engraçado, eu não sou fã de rosa, mas eu acho que esse boca funciona bem, assim, na vida. E aí eu vou adentrar com ele, ó. Adentro. Lembrando que isso tem que ser arrematado, dá uma apertadinha. E vou fazer algo muito similar, tá? Que é o quê? Farei uma correntinha. Na verdade, já podia até desenhar aqui, né? A gente faz uma correntinha para subir. Vai fazer um ponto baixo, 2, 3, 4. Até aí tudo certo. Só que aqui é onde a gente tem o nosso ponto alto, duplo. Só que ao invés de descer para cá, nós vamos descer para a carreira anterior. E nós vamos justamente 1, 2, 3 no terceiro. Vem para cá, vou prender aqui. E o próximo será um ponto baixo, ó. Fiz uma correntinha, vou prendê-lo, que é uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. Uma correntinha, aí prendi um ponto baixo. 2, 3, 4. Ok? Ok. Dá a volta, sendo... Ah, eu fiz... Gente, errata. Não prende nessa carreira, é nessa carreira anterior. A errata é ótima, né? É na carreira do Dark Shadow. Então vamos lá. Aqui seria onde eu faria ele. Não faremos. Então, ó, 1, 2, 3 aqui embaixo. Nesse Dark Shadow na direção do terceiro. Adentra, vem. Ui, ó, dá pra ver? Estou puxando. Estou vindo.
Continua vindo. Foi. Aqui é onde é o espaço correspondente a ele. Acho que dá pra ver. Deixa eu dar o zoom certinho. É o espaço correspondente a ele. E o próximo é onde é o nosso ponto alto falso. Adentro, vou lá. Ui, sem magoar a linha, né, Natasha? Adentrei. Vim. Ui. E fiz. Então, assim, tirando os arremates que tem que ser feitos, que ficam, senão, né? Seu trabalho desmancha, você tem que fazer direitinho. Essa é a nossa amostra base. Esse é o nosso começo. E aqui, esse aqui será repetido. Isso aqui não, né? Esse padrão todo será repetido. Até ficar dessa forma. E vai seguindo. Ok até aí? Ok, eu acho. Bem, aqui fizemos a principal parte. Deixa eu arrematar isso. Arrematar não, cortar. Até aqui é ok. Feito o seu padrão, o tamanho que você quis, a forma que você escolheu, fique à vontade, seja feliz. Nós vamos para a segunda parte da montagem do casaco, que é o quê? Justamente montá-lo. Vou pegá-lo, ele é dobrado. Lembram? Você dobra ao meio, você fica com aquela ponta que é a ponta justamente com as duas correntinhas, tá aqui. E eu dobrei. Dobramos o nosso retângulo. Vou subir um pouco a câmera e já volto. Estamos aqui com o nosso casaco já dobrado, com as partes, ó. Olhem. Aqui eu já marquei os meus 20 centímetros que eu quero pra manga. Peguei a agulha 7, que é a agulha que eu quero usar, diferente do corpo, pra ficar mais apertado, mais justo. E vou mostrar pra vocês a outra manga, ó. Eu fiz um ponto barra. Eu já vi algumas pessoas fazendo dessa forma, que é pegando pela frente, pegando por trás do ponto. E já vi também gente pegando pela alça de trás ou pela alça da frente. Vou dar um zoom direitinho pra vocês verem, mas fica a critério de vocês, tá? E aqui é a parte que eu costurei, pra prender. Aqui é da onde a gente coloca o braço, o buraco do braço. Sendo que fiz mais curtinho. Porém, vocês podem crescer até chegar à altura do pulso. Critério, liberdade. Pois bem, cá estamos nós. Aqui eu marquei. Ah, não, isso aqui eu marquei num ponto pensando no outro. Os 20 centímetros certinho, tá? Foi o que eu optei, fica a critério de vocês. Aqui eu dei uns 80 centímetros de linha, que vai ficar solta. Mas tem um sentido, apesar dela ficar solta. Por quê? Porque eu vou começar a fazer o ponto e vou costurar e deixar já a linha pra costurar, tá bom? Verdade. Pode ser um pouco mais. Pega aquilo ali e multiplica por 4, sabe? Tem um quê de exagero. Acho que eu não vou usar isso tudo aqui pra costurar aqui. Porém, já fica, já é uma prevenção. E vamos lá, como é que eu faço isso? Eu começo no ponto anterior ao que é o último, certo? Eu venho aqui, entro, vou fazer um ponto baixo, subir uma correntinha, normal. Aqui eu já vou pro ponto alto, só que nesse caso eu vou fazer 2 pontos altos. Ó, esse é o primeiro marcado. Eu vou vir aqui e vou fazer no segundo marcado, porque eu quero juntá-los e sem deixar um buraco, tá bom? Esse aqui é um marcador de tricô, nem é um marcador de crochê. A gente usa prende na agulha do tricô. Mas ó, adentro, venho, puxo, já sai de 2 dali. Agora eu venho e saio todo mundo junto. É meio doido? É meio doido. Mas te ajuda, tá bom? E vamos fazer uma carreira inteira de ponto alto duplo. Ou ponto alto duplo, ponto alto normal, ó. É a carreira inteira. Sendo que, justamente, mais uma vez eu defendo que fica a critério de vocês. Vocês podem fazer essa carreira toda de ponto alto, eu tô fazendo aqui para vocês verem, e podem dar sequência nesse tipo de ponto até o pulso,
é a critério de vocês, tá bom? Vocês podem até continuarem usando a agulha 10. Eu preferi a 7 para dar uma apertadinha, para deixar mais justo. E lembrando que, isso é um detalhe importante, vocês lembram que eu falei para que eu queria começar justamente ao contrário, deixando não a alcinha de baixo, mas a alcinha de cima, deixando as duas alcinhas aqui. Eu queria deixar essa alcinha de cima, por quê? Porque agora eu acho que fica mais fácil, fica mais agradável mexer, entendeu? Dá uma ideia de continuidade no trabalho. Melhor do que ficar lá pegando, sofrendo para pegar aquela uma alcinha, que é uma coisa que, bem, eu de vez em quando sofria, não era assim, nossa, que agradável, tá? Então eu tô dando continuidade, eu vou fazer essa carreira toda em ponto alto, que é a nossa manga, sendo que, o que acontece? A próxima parte, no caso eu vou dar uma altura, vocês não precisam dar uma grande altura, mas que dê alguma altura. Chegamos aqui, ó, foi aqui que a gente subiu. Já venho aqui também para dar uma apertada. Vou colocar no segundo ponto baixo, ou na segunda correntinha. Fecho com baixíssimo. Vou subir o ponto alto falso. Nesse mesmo. Ui. Subir o ponto alto falso. Aqui eu venho. Esse a gente vai considerar como primeiro ponto. Venho. Ele já tá pra frente. Dou a volta lá, adentro. Não é aqui. Normalmente a gente entraria aqui. Não, adentro, aqui por baixo. Venho. Passo. Vou prender a linha e vou puxar. E aí eu estou fazendo, sigo o ponto alto normal. Só ajeitar aqui o zoom e o trabalho para vocês visualizarem bem. Passei por trás. O próximo, eu vou o quê? Passar pela frente. Dou aquela volta do ponto alto, venho, entro pela frente. Viram? Entrei e puxei. Vou puxar um pouco de fio. O próximo, novamente, só que por trás. E assim, eu vou fazer até fechar a carreira alternando. Ui, puxei demais. Passei reto. Dois por trás, ou um por trás, um pela frente. E você pode fazer isso quantas carreiras você quiser. Mais uma vez, lembrando, para chegar até o pulso, até a minha manga, fica a seu critério, tá? Eu fiz relativamente curta, porque era o meu objetivo. E, gente, basicamente é isso. Eu acho que o conhecimento, né, as coisas é para ser expandido, é para ser compartilhado. Eu dei uma base, espero que seja... Ah, não, eu tô me despedindo. Ai. Fizemos. Bem, agora nós vamos tirar esse marcador. Vamos vir com aquela linha que nós deixamos aqui, certo? Deixar as duas pontas certinhas e vamos costurar. Estamos ali, tá vendo? Não ficou um buraco, eu venho, passo pelas duas alças de dentro, ó. No caso, essas são as de frente e as de trás. E prendo. Venho e prendo. Venho, venho e tô prendendo. Venho e prendo. Venho, continuo. E é assim que eu fiz a minha costura. Ok? Gente, foi um prazer. Depois vocês arrematem direitinho.
Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei dar uma base. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar. É um casaco que eu acho que é uma peça versátil, já falei. E acredito justamente nisso, na versatilidade do crochê. Tá bom? Beijos, até!